Bom dia aí, pessoal. Bora vai. Oi, bom dia. Bom dia. Ouvintes. Tudo bem? Tudo nos conformes? Estamos aí. Sustentabilidade pra quem? Pra quê? Pra que a gente quer sustentabilidade? Eu acho que a gente quer sustentabilidade para poder sobreviver, o que é o princípio da sustentabilidade. Nós sobrevivermos nas melhores condições possível, se falando em água, energia, alimentação, e que nossas futuras gerações também sobrevivam num igual poder de possibilidade de ter uma água boa, de ter energia, de ter moradia, também como nós. Acessar tudo Que a gente acessa, na quantidade que a gente acessa, sem restrição. Porque a gente acha que a gente não tem restrição hoje, mas já temos restrições. A gente não acessa a água como nossos avós. A gente não tem alimento. Dá uma dor no coração agora. A gente não tem alimento como nossos pais, como os nossos avós tinham. Então a gente não tem a natureza, as mesmas condições climáticas que nossos avós tinham. Então a gente já está modificando o futuro das gerações seguintes, né? Então a gente já mudou. Só pra gente lembrar do 29 de setembro hoje, a gente não choveu até agora. Quando setembro não começava as chuvas? A gente vai entrar a primavera e o mês de setembro inteiro sem chuva. Então já é uma mudança, parece sutil, né? Não chover, mas é bastante profundo, assim. Antigamente, né, o pessoal tinha o ribeirão à vontade, tanto para pegar água, né, utilizar aquilo, né, como um recurso, né? Uhum. Hoje, se você não se deslocar, né, ir para um lugar que é específico para isso, né, você não tem acesso mais. E a própria fauna, né, que depende tanto, né, da água, né, tá acabando ter que se restringir também, né, dentro da natureza fechada, que o próprio homem vai fechar ela ali, né? Eu lembro muito bem minha avó, minhas tias falando como era frio em São Miguel, né? Na minha infância, eu lembro que era muito mais frio. O inverno era mais frio, muito mais frio, e ele era constante, era um frio constante, né? Você passava meses de frio. Dificilmente tinha um veranico no meio do inverno, né? Hoje, na verdade, o que já acontece intercala frio, calor, frio, calor, frio, calor. E não é qualquer calor, a gente teve temperaturas recordes em São Paulo, históricas no inverno. Então, as mudanças climáticas, elas estão aí. Quando se fala em aquecimento global, tem gente que... É bom deixar claro que o aquecimento global na média, se aquece o planeta. Mas, por aquecer o planeta, você aumenta os eventos extremos, né? Que seriam os furacões, as tempestades, as secas, as chuvas, os eventos de frio extremo, os eventos de calor extremo. A umidade do ar é fortemente afetada, e a agricultura, por consequência, né? Fortemente afetada também. Em cada lugar do planeta vai afetar de alguma forma, mas já começou a afetar. E aí você tem os acordos, né? O Acordo de Paris, que é uma tentativa frustrada até hoje de se restringir a poluição, né? Para diminuir, na verdade, para tentar diminuir os efeitos de um aquecimento global, né? E esse acordo significa principalmente mudar a forma de consumir, de produzir e consumir energia, né? Que seria restringir petróleo e carvão, principalmente, né? Que hoje ainda é responsável por 80% da matriz energética mundial, e a gente está falando de... E é a matriz energética mais consumida. E ela é enorme a quantidade. Não, ninguém opta por outra, né? Substituí-la, né? Não, existe um lobby muito forte, né, da indústria para que as coisas se mantenham assim, né? E a gente obedece, né, entre aspas. E com tudo isso, com todo esse consumo, né, de petróleo, por exemplo, da gasolina, do próprio óleo diesel e etc., você tem uma
poluição atmosférica do gás carbônico, que segura mais o calor do sol, né? É como se o gás carbônico fosse aquela película da estufa, né? E aí você tem um aquecimento da média, né? E o que isso acontece? Por exemplo, aumenta o aquecimento dos oceanos. E aí vem os furacões. E aí a gente pergunta, foram 3, 4 furacões muito grandes agora, né, ali no Caribe, muito fortes, bateram recorde atrás de recorde de temperatura, velocidade de vento, e a gente ainda acho que a gente vem de uma cultura de tragédia, né? Nossa, que tragédia, nossa, que tragédia, nossa, que tragédia. Gente, não é tragédia. A gente produziu aquele furacão. Nada é por acaso, né? Aquele furacão, ele ia acontecer muito menor, com vento muito menor. Não ia matar ninguém, não ia levantar a casa de ninguém. Não ia causar todo o transtorno que causou. Então não adianta nada, por um lado, você ficar usando o petróleo, né? O petróleo é só uma. Acho que existem várias fontes gases poluidoras, do né? efeito estufa, sim. Que, por exemplo, o desmatamento, né? Que aí entra no nosso contexto e local. a produção do gado, né? Como o Brasil produz extensivamente, também produz um gás de efeito estufa, né? O metano. Para resumir, assim, é sério o negócio, não é brincadeira, são bilhões de vidas que estão em jogo. As principais consequências falta de acesso à água, falta de acesso ao alimento, e a gente sabe onde que a corrente estoura, né? Sempre nos locais de maior pobreza, de maior miséria global, e onde eles viram invisíveis, né? O que a gente falou do Caribe, esses furacões passando em cima de todas as ilhas do Caribe, destruiu mais de 97% de várias ilhas, Porto Rico, Cuba. Então, como essas pessoas estão vivendo hoje? O desenvolvimento sustentável não é só proteger ambientalmente, mas também pensar economicamente, pensar socialmente, né? Então, tem uma economia por trás do desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala muito em alguns temas, como energia, água, consumo. E aí a gente chega também na mobilidade urbana, né? Então a gente passa por muito esses temas onde pequenas atitudes e grandes ações de políticas públicas vão criando esse desenvolvimento sustentável, né? É difícil a gente falar hoje tantos retrocessos de legislação e declarações, né? Por isso essa pergunta de hoje. Existe tragédia ambiental? Acidente ambiental? Fatalidade? Então, a gente vai completar aí 2 anos do crime da Samarco, né, do derramamento e da destruição da bacia hidrográfica do Rio Doce, que parece que não nos atinge, mas é o que a gente falou, vira invisíveis, né? Parece que a gente tem que ficar lembrando todo dia. Isso que assusta, né? Que poderia ter sido aqui e a gente seria o invisível, né? A gente estaria esquecidos. E não é só onde a lama chegou. Onde a lama percorreu o rio todo, tá ali povos sendo totalmente ignorados, né? Destruir uma bacia hidrográfica, um rio inteiro, isso é um crime, gente. Já devia todo mundo estar preso com bilhões de dólares disponíveis para estar, assim, melhorando a vida desse povo. Porque sem água, gente que produzia produção agrícola, sabe? Gente que vivia no rio. Eu vejo imagens, outro dia eu vi a cena dele, que ele fala, pode pescar. Ali sai um peixe. O peixe tinha manchas horríveis, assim. Um peixe enorme. Não dá para consumir. Então, não é tragédia, não é acidente, não é fatalidade. É crime ambiental que aconteceu na Samarco. Desenvolvimento sustentável, né? Ele é exatamente isso. Ele é uma nova iniciativa perante a vida, né? É claro que existem várias corporações, várias instituições, vários grupos muito bem articulados, com muito poder econômico, político, tentando se apropriar dos termos de sustentabilidade para dizer que o fazem, né? O desenvolvimento sustentável.
é uma falácia, é uma grande mentira. E aí se começou a separar dentro da própria academia a sustentabilidade forte da fraca, né? A sustentabilidade fraca é aquela que você finge que faz. Mas que no fundo você está sustentando esse grande poder econômico de um sistema de desenvolvimento não sustentável. Mas isso é maluco, né? Lembrei agora da gente falando outro dia da questão da depressão, né? As pessoas enlouquecendo aí, surtando sem saber o motivo da situação, né? Aí começa a se envolver com questão espiritual e daí vai, né? A gente tem na gente um sentimento, a gente sabe o certo e o errado, e a gente sabe que, por exemplo, às vezes a empresa que a gente trabalha, ela não é ética, ela não promove um desenvolvimento que beneficia o meio ambiente, muito pelo contrário, que polui, que destrói, que desmata. Como a gente é levado a aceitar, né? De forma calada, né? Exatamente, como se isso fosse normal, como se fosse impossível mudar. E aí que entra o contexto local, né? Por exemplo, na nossa cidade aqui, começa tudo pelo planejamento, né? Que nunca teve, né? Então, a gente está falando aqui, gente, não é da boca para fora. Tem um mundo aí afora acontecendo, não é só Sorocaba, não é só São Paulo. Sai dessa realidade, dessa utopia mesquinha aí que a gente tem que estudar e ficar almejando Sorocaba, São Paulo, no máximo Santa Catarina, né? Meu, o mundo é grande e é um só, a gente tá nele. Então a gente é responsável, vamos lá, vamos tomar ele porque ele é nosso. Senão vai acabar e a culpa é de todo mundo.